Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos, sentado mesmo, os irmãos podem abrir as suas Bíblias no livro de segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso de número 6. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso de número 6. Ele fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. E na EBD ensina também a abrir esse livro. Tem na sua Bíblia, insista. Confie que tem aí na sua Bíblia esse livro. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo a versão revista e corrigida. Se por acaso você tiver outra versão, talvez algumas palavras estejam diferentes, mas o sentido é o mesmo, tá certo? E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Amém? Queridos irmãos, o Senhor ele tem falado comigo através desse texto, esses dias, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo muito simples, mas creio eu que da parte do Senhor. O Senhor ele tem alegrado meu coração com algumas lições que a gente pode tirar, não somente desse versículo. Eu li o versículo, mas eu vou falar um pouco sobre todo o contexto aqui desse capítulo, para que os irmãos possam se situar na história bíblica. O texto, a Bíblia fala que Salomão ele foi ungido rei, ele foi separado rei. Mas antes disso, Davi, nos seus últimos dias, Davi era o pai de Salomão. E Davi dispensa comentários. Davi é um personagem bíblico muito conhecido, um servo do Senhor que desde a sua juventude ele teve e buscou ter experiências com o Senhor. Um homem valente, um homem com coração quebrantado diante de Deus. Um homem que pode dizer que, ser escrito na Bíblia, que era um homem que tinha um coração segundo o coração do Senhor. Um homem que foi escolhido pelo próprio Deus, porque Deus o escolheu para ser rei. E um homem que, irmãos, que podemos, pelas histórias bíblicas, pela experiência que nós vemos sobre ele, dizer que um homem que conhecia Deus. Mas Davi morreu, irmãos, e antes de morrer, Davi teve como se fosse uma última conversa com seu filho Salomão, para dar instruções sobre o reinado. Os irmãos vão conseguir ler e acompanhar essa história, se vocês quiserem anotar lá, no livro de 1 Reis, de 1 a 11, vai contar um pouco mais detalhada essa história, essa mesma história aqui. Mas o que eu quero tratar com os irmãos, veja bem, irmãos, Salomão, o texto que nós lemos fala que ele ofereceu a Deus 1000 holocaustos diante de Deus. Salomão, irmãos, ele tinha aproximadamente 20 anos quando assumiu o reinado. Um jovem que certamente tinha muitas dúvidas, certamente tinha ansiedades no seu coração. Eu posso até afirmar para os jovens que estão aqui, tinha mais preocupação do que os jovens que estão aqui, porque era uma grande responsabilidade, irmãos, não só fisicamente falando, como também espiritualmente falando, até diante de quem foi o rei anterior, que era o pai dele, um rei bom, um rei próspero, um rei vitorioso. Então Salomão tinha essa responsabilidade sobre ele, e Salomão, irmãos, ele não era o filho mais velho de Davi. Ou seja, naqueles dias existia uma hierarquia, e provavelmente Salomão não nasceu dizendo: eu vou ser o próximo rei de Israel. Muito pelo contrário, seus irmãos tentaram usurpar o trono do seu pai, e até os 49 minutos do segundo tempo, podemos falar assim, quem ia reinar era o seu irmão Adonias, que era mais velho do que ele. Já se gritava sobre Israel: olha, Adonias reina. Mas
profeta Natan chega a Batseba e diz: deixa-te dar um conselho para que vivas e não morras. Aí contou todo o plano de Adonias, que eu não quero entrar muito nessa história porque a mensagem não é essa, mas só para os irmãos entenderem o contexto histórico. Salomão tinha assumido um reino e existiam muitas dúvidas no coração dele. E existia também, irmãos, a ausência do pai. E como o pai, irmãos, ele faz falta. Como essa ausência de paternidade traz prejuízos para a vida da gente. Eu tenho 38 anos e até hoje, quando eu vou passar um momento difícil, fazer um teste, vou passar uma situação difícil, eu ligo para o meu pai e digo: pai, ore por mim, porque amanhã eu vou passar uma situação assim. Meu pai diz: eu vou orar, meu filho. E como isso tem um peso, irmãos, para a minha vida, não só física, mas espiritualmente também falando. Saber que eu tenho um pai que ora por mim. Mas veja bem, irmãos, aquele jovem não tinha mais aquela, como dizer, pai, ora por mim, pai, me ensina, pai, me mostra como é que faz. Mas diante daquela ausência de um pai na terra, aquele homem passou a ter experiências com o Pai do céu. Então, irmãos, às vezes Deus permite que situações adversas aconteçam comigo e com você, para te levar a ter experiências com Ele, para te levar a te revelar que existe um Pai no céu que quer sim se relacionar com você. Existe um Pai do céu que tem o melhor conselho, que tem a melhor palavra, que tem a maior bênção para nossas vidas. E eu fico, irmãos, diante disso, pensando como é importante esse relacionamento do pai com o filho. Eu tenho 2 filhos, irmãos, aqui, a maioria conhece. Um de 9 e um de 3. E eu, como pai, irmãos, eu tenho começado a sentir mais a ausência do carinho que a minha filha dava quando ela tinha 3 anos. E eu tenho percebido que quanto mais o menino cresce, é como se distanciasse da gente. Minha filha, para eu dar um cheiro, para eu estar agarrado, eu tenho que estar pedindo: minha filha, vem para aqui para perto, dá um cheiro no teu pai está carente do cheiro, me diz que me ama. Já o meu pequeno não, irmãos. O meu pequeno, da hora que acorda, da hora que vai dormir, é agarrado comigo. É cheirando, é beijando, é carinhoso, muito carinhoso, Pedrinho. E diante disso, irmãos, Deus me levou a refletir como está a minha vida como filho diante do Pai. Será que eu tenho crescido, irmãos, e tenho tentado resolver meus problemas sozinho? Ou eu estou como o meu filho Pedrinho, o tempo todo dependente: pai, faz isso para mim, me abraçando, me beijando. Quando eu não estou, minha esposa diz: olha, Pedro, é o dia todinho perguntando por tu. Cadê papai? Que hora ele chega? Sabe uma das maiores alegrias que eu sinto, irmãos? Quando eu chego, eles correm para me receber. Às vezes eu estou cheio de problema, naquele momento eu esqueço de tudo. E diante de Deus, o Senhor me fez refletir diante disso, irmãos, como eu tenho me chegado diante de Deus. Será que eu tenho procurado esse Pai que me ama tanto? Será que eu tenho me derramado aos pés dele? Será que eu tenho sentido a falta dele como eu deveria? Será que eu tenho me colocado como uma criança aos braços dele? Dizer: pai, me dá o que tu queres que eu como, porque o menino pequeno, ele come o que o pai dá, ele veste o que o pai dá, ele vai para onde o pai vai. Quando vai atravessar a pista, ele não corre sozinho, o pai segura na mão, diz: olha, no momento certo você vai. Quando eu conduzir, ele é conduzido pelo pai. E eu e você, como crentes, eu tenho vivido nessa dependência, dizendo: pai, o que é que tu quer que eu vista? Pai, é para eu comer o quê, pai? Pai, é para eu andar para onde? Pai, me ajuda. Pai, eu tenho medo, mas se tu for comigo, eu posso vencer, pai. Que tipo de relacionamento você está tendo com seu pai? Não o pai físico, mas o Pai do céu. Olha, irmãos, eu como pai, eu sinto muita falta quando às vezes passo desapercebido e não me dá a bênção, não me dá um cheiro. E o Pai do céu também, ele sente a sua falta. Ele sente a minha falta. Ele tem saudades de você cair aos pés dele. Ele tem saudade de você apresentar-se diante dele, reconhecendo as bondades dele pela tua vida. Às vezes nós temos esse sentimento, irmãos, nós damos tanto aos nossos filhos e às vezes nós recebemos tão pouco em troca. A irmã falou ali: olha, eu faço tudo, o dia que eu tenho de folga, mas eu estou dedicando ao meu filho. Meus irmãos, nós que somos maus fazemos isso. Imagina o Pai do céu, o que ele tem feito por você. Você pode refletir sobre isso? E aquele homem, irmãos, podemos dizer o que o pastor falou: filho de peixe é peixinho, filho de gato é o gatinho, né, pastor? Mas filho de crente, irmãos, principalmente se a gente for ver nas histórias bíblicas, não é
Crentinho não. Samuel era um homem extraordinário de Deus. Mas os filhos dele, só a misericórdia. Eli, um homem de Deus, os filhos deles terríveis. E tantos outros exemplos que eu não vou citar por conta do tempo. Mas aquele homem, irmãos, ele aprendeu uma coisa com o pai. Porque o pai, antes de morrer, disse o seguinte: olha, vem cá, deixa eu te dar um conselho. Primeiro, ser homem. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você for fiel a Ele, esse Deus que foi fiel comigo, que me deu tantas vitórias, que permitiu que você sentasse no meu trono, Ele vai ser fiel com você, porque Ele não muda. E aquele homem, irmãos, diante daquele conselho, ele disse: eu preciso ter experiências com esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus como meu pai conhecia. E, irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Reis que Salomão, ele procurava, irmãos, os montes para sacrificar. E esse sacrifício aqui, a Bíblia vai citar e vai deixar esse detalhe, irmãos, que ele procurou, irmãos, um monte mais alto, Gibeão. Ele disse: olha, eu quero o mais alto, deixa eu ver, é aquele ali, ó, Gibeão. É ali que vai ser o sacrifício. Irmãos, pense comigo, irmãos. 1000 holocaustos, era 1000 animais, irmãos. Imagina, irmãos, olha, teve um dia que me chamaram para fazer uma trilha, irmãos. Pense numa programação que quem for fazer não me chame, que eu não vi alegria nenhuma fazer trilha, pastor. Um cansaço, banda. Os jovens estão até querendo fazer uma trilha, né? Se quiser fazer, eu vou por amor, jovem, mas quer dizer que eu vou de prazer. Irmãos, eu até me lembrei, pastor, um dia tinha um passeio lá em Fortaleza, passeio da Pedra Furada. Aí eu perguntei ao guia: o que é que tem de bom esse passeio? Nada, vai subir um bocado de ladeira, no final vai ver uma pedra, um buraco no meio. Eu digo: eu quero não, ainda paga para isso? Paga. Vou não, está repreendido essa pedra furada. Irmãos, imagine 1000 holocaustos. Era, se fosse boi, conduzir 1000 animais, irmãos, subindo, fora a madeira para o holocausto. Os sacerdotes indo, todo aparato para se fazer o sacrifício. Mas Salomão disse: olha, é lá que eu vou, eu quero subir. Olha, irmão, se engana quem pensa que servir o Senhor é fácil. Se engana quem pensa que se santificar, que ter uma vida de intimidade com Deus é fácil. Para os irmãos estarem aqui, teve que ter sacrifício, irmãos. Mas sabe o que Salomão olhava? Ele olhava o monte assim, ele disse: eu vou subir, vai ter sacrifício, mas eu vou ver a glória de Deus naquele lugar. É por isso, irmãos, que toda vez que você quer fazer alguma coisa para o Senhor, se é para vir para o culto, se é uma escala para tocar, se é para fazer uma visita, se levanta muitos obstáculos, irmãos. Mas essa noite Deus está te chamando, meu irmão, viva o sacrifício. Não olhe para os obstáculos, não, olhe que lá vai ter a presença do Senhor. Olhe que lá, irmãos, quando você sobe no alto, irmão, quando você se distancia da terra, você tem a sua visão ampliada. Quando a gente sobe, na verdade, a alegria quando você vai a um lugar muito alto, você consegue ver, irmãos, que vista bonita, você consegue ver lugares, sua visão é ampliada. Então, irmãos, mesmo assim é com o Senhor. Quando você sacrifica mais, quando você busca mais, você se dedica mais, Deus amplia a sua visão espiritual, para você enxergar a presença do Senhor. Feito o pastor disse: ore e busca a palavra. Quando você sacrifica, Deus abre sua visão aqui também. Você começa a enxergar coisa que não está na superfície, não, irmãos. Tem que cavar. Tem que cavar. Mas o que mais me chamou a atenção esse texto, irmãos, e eu confesso, irmãos, que eu fiquei bastante quebrantado com isso. Foi ver que esse jovem, irmãos, a Bíblia não vai registrar nenhum outro sacrifício desse antes desse. Esse jovem que quis buscar a presença do Senhor, que quis ouvir a voz do Senhor. Eu não sei, os irmãos saíram de casa hoje, se saíram para ver o pastor Jason, que é muito bom conversar com o pastor Jason. Mas o gabinete ele fica até 2 horas, né, pastor? Sem problema nenhum. É muito bom ver os irmãos, se alegrar, cantar louvores. Mas, irmãos, eu vim aqui para ouvir a voz do Senhor. Em primeiro lugar. Mas, irmãos, quando aquele homem disse: olha, eu vou ter um encontro com o Senhor, sabe o que ele disse? Eu não vou de mãos vazias, não. Eu vou levar para ele o maior sacrifício que já houve na história.
Meu irmão, o que você trouxe hoje para apresentar diante de Deus? Deus perguntou isso para mim quando eu estava conversando com ele. O que é que tu tem trazido para apresentar? Tem nem existe essa palavra trazido, pastor, mas o que é que você trouxe para apresentar diante de Deus? Qual foi a sua oferta? O pastor falou sobre oferta aqui, eu não estou falando sobre dinheiro não, irmãos. Existe tanta coisa que a gente pode dedicar a Deus, nosso tempo, nosso louvor. Mas eu quero resumir esse sacrifício, irmão, que o tempo não ajuda, em sacrifício de louvor. O livro de Hebreus vai falar, irmãos, que a gente tem que apresentar-se diante de Deus com um sacrifício de louvor. E isso, irmãos, vem de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Como está a tua vida de adoração? Você consegue, na sua oração, de 5 minutos, passar 1 minuto só glorificando o nome dele? E não precisa ficar procurando palavras bonitas, não. Você pode repetir o que a Bíblia registra lá no livro de Isaías. O que ele viu no céu, irmãos, não foi palavra que não tem no dicionário, não. Ele se ouviu falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Meu irmão, diante do que esse Pai, esse Deus tem feito pela tua vida, diante do grande amor dele, da graça maravilhosa sobre as nossas vidas, quanto tempo do seu dia hoje você passou glorificando a ele? Eu me envergonhei, irmão, diante do Senhor. Chorei muito. Porque na verdade, irmãos, a gente não tem oferecido, eu digo por mim, o sacrifício que ele merece, não. Mas eu creio que o Espírito Santo nos trouxe a esse lugar, irmãos, porque ele quer fazer algo diferente na nossa vida. Ele quer que eu e você desperte para uma adoração divina a esse Deus. Possamos dar a ele, irmãos, um louvor agradável a ele. Irmãos, 1000 holocaustos era muito pouco diante daquilo que é Deus, mas ele deu o máximo que ele podia dar. Mas na frente, irmãos, para que a presença de Deus tomasse conta do templo, para que Deus habitasse no templo, ele vai oferecer 22.000 bois e 122.000 ovelhas. Sabe para quê? Não foi para ficar mais rico, não. Foi para que a glória de Deus enchesse o templo. O templo, irmãos, que era muito bonito, com ouro, com pedras preciosas, mas ele disse: não tem sentido esse templo se Deus não estiver presente nele. Meu irmão, a tua vida não tem sentido sem a presença de Deus. Mas com esse entendimento, sabe o que Salomão fez, irmãos? Ele preparou um lugar, irmãos, para colocar. Existia um lugar no templo para colocar as ofertas. Mas o que ele queria dar era tão grande, irmãos. A gratidão dele era tão grande que não cabia lá. Sabe o que ele fez? Ele mandou santificar o pátio. Disse: olha, aqui no pátio, pode botar toda a oferta aqui. Derrama oferta, derrama oferta. E a Bíblia diz, irmãos, que a glória de Deus encheu aquele lugar, irmãos. Meu irmão, você está preparado para encher o templo que é a tua vida da glória de Deus hoje? Você está preparado para encher a tua casa da glória de Deus, o teu local de trabalho da glória de Deus? Irmãos, aquele jovem tinha muita coisa para pedir a Deus. Ele tinha, irmãos, muitas dúvidas, tinha problema no seu reino. Tinha Joabe, que ele tinha que resolver o problema com Joabe. Tinha Simei lá, tinha Adonias lá. Mas ele disse: Senhor, eu quero me preocupar só uma coisa. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Eu preciso entrar na tua presença com louvor agradável a ti. E eu fico maravilhado, sabe o que foi, irmãos? Que Deus, irmãos, ele não tem obrigação nenhuma. O nosso louvor, irmãos, é como a nossa justiça, como trapos de imundície. Ele sabe que a gente é pó, irmãos. Ele não nos trata como nós merecemos. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele homem subiu, adorou. Mas a Bíblia não diz que Deus foi lá no Monte de Gibeon, não. Você passar o culto todinho glorificando a Deus é sua obrigação. Às vezes a gente faz as coisas para Deus e diz: Senhor, eu passei uma semana me consagrando, Senhor. Não aconteceu nada. Meu irmão, consagre 1 ano. Faça mais para Deus. A gente tem que aprender a fazer as coisas para Deus, irmão, sem esperar algo em troca. Deus não é Deus de barganha, não. Mas sabe o que acontece, irmãos? Deus é tão maravilhoso que Ele se alegra
quando a gente procura dar o melhor a Ele. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando aquele homem estava lá no quarto dele, dormindo, sabe o que é isso, irmãos? Ele entregou a oferta dele e descansou no Senhor. Ele fez aquilo que está no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que foi dele, descansou. Ele tinha muita necessidade, mas ele descansou. Em nome de Jesus, descansa hoje no Senhor. Começa a glorificar a Deus. Confunda o inimigo vai olhar para você e vai dizer, como é que ela está glorificando? É para estar reclamando. Glorifica esse Deus maravilhoso. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus chegou lá no quarto, irmãos, quando ele estava dormindo em sonho, e diz o seguinte: pede o que quiseres. Aleluia, irmãos. Só um Deus muito poderoso pode dizer isso, irmãos. E nosso Deus, Ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Pede o que quiseres. Visitou ele no quarto, irmãos, nos mostrando, sabe o que, irmãos? Que o que Deus busca com você é uma intimidade. Às vezes ele vem no culto, Deus fala com o da direita, com o da esquerda, com o da frente, com o de trás. Senhor, e eu, Senhor? A gente vem igual um pidão. Senhor, fala comigo. E às vezes eu digo, Senhor, me busca na intimidade, que eu vou me revelar muito mais a você. Me muda na intimidade, que eu vou abrir os céus e dizer assim, pede o que você quiser. E a Bíblia diz que aquele homem, irmãos, recebeu sabedoria de Deus, como ninguém antes dele teve e ninguém depois dele teve. Tudo isso, irmãos, começando por uma oferta. Eu não sei os desafios que tem sobre a tua vida, mas eu quero te encorajar a começar a glorificar esse Deus hoje, a começar a entregar melhorar a tua oferta de adoração hoje. Eu não sei se você está sentindo no seu coração o desejo de dizer que Ele é grande, de exaltar a majestade dEle. Eu não sei se você está entendendo o que foi pregado essa noite, meu irmão, mas se você entender verdadeiramente o quanto Ele merece a sua glória, o seu louvor, a tua atenção, o quanto Ele se preocupa com você, você vai crescer em intimidade com Ele. Então, em nome de Jesus, que possamos terminar esse culto, irmãos, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que bendito é o nome dEle, dizendo que maravilhosa é a graça dEle sobre as nossas vidas, dizendo que Ele é um Pai bom. E outra coisa, irmãos, Ele está vivo. Dê mais atenção a esse Pai, irmãos. Não passe o dia sem conversar com Ele. Busque Ele, sinta a falta dEle. A ausência dEle, irmãos, tem que trazer em nós, irmãos, desejo de estar perto dEle. Senhor, que ausência é essa? Irmãos, um instante que o Pai se afastou de Jesus, Ele disse, Deus meu, por que me abandonastes? Davi, quando pecou, irmãos, ele disse, olha, tira tudo, mas não retires de mim a tua presença. Moisés, irmãos, quando o anjo de Deus disse, eu vou mandar um anjo com você, ele disse, Senhor, não me deixa dar um passo se a tua presença não for comigo. E eu vejo às vezes crentes, irmãos, que conseguem andar, viver uma vida sem essa presença gloriosa. Em nome de Jesus, faça diferente hoje. Clame pela presença dEle, clame por uma intimidade, e você vai ver a glória de Deus na tua vida também, na tua casa. Assim como Deus visitou a câmara lá do rei, irmãos, Ele visita o teu quarto hoje. Então, em nome de Jesus, busque essa intimidade, irmãos. Precisamos ter intimidade com esse Deus, irmãos. Deus não tem chamado uma igreja, irmãos, para viver um evangelho de aparência. Não, irmãos. Deus tem chamado jovens, homens e mulheres, crianças, para viver uma intimidade, uma profundidade. Esse ano, irmãos, é o ano da profundidade. Então, em nome de Jesus, o dia de ontem você não pode fazer mais nada por ele. Você pode dizer, Senhor, hoje eu passei o dia todinho, pedi tanta coisa, eu comecei o dia já te pedindo. Eu quero finalizar essa mensagem, irmãos, falando o que diz lá no Salmo 41, verso 2. O salmista vai dizer o seguinte, Senhor, suba a minha oração como incenso suave. Sabe o que quer dizer isso? A minha oração tem um cheiro próprio, irmãos, que chega no céu. A de Daniel tem um cheiro próprio. A de Lourenço tem um cheiro próprio. A de Ronaldo tem um cheiro próprio. A de Fernando tem um cheiro próprio. A sua oração tem um cheiro que Deus reconhece ela. Mas quando sobe o incenso da sua oração, é um incenso só de pedido ou tem subido um incenso de louvor também a Ele? Eu posso, deu ousadia aqui, pedir ao pastor, podemos, irmãos, terminar esse culto, passando alguns segundos. Agora não faça isso porque eu estou pedindo, não. Faça se você sentiu que essa palavra falou no seu coração, que o seu Deus que você segue, que você vai buscar, Ele merece. Podíamos passar alguns segundos, irmãos,
pelo menos desse dia, mandando incenso de adoração a Ele, dizendo que Ele é santo, glorificando a Ele. Abre a sua boca mesmo, glorifique, dizendo: bendito é o teu nome. Agradeça a Ele porque Ele tem feito pela tua vida. Tua casa está de pé porque a mão dele está estendida. Você está de pé porque Ele não tem deixado você sozinho. Às vezes o calor das lutas apertou porque Ele te quer mais perto dEle. Abra seus lábios e glorifique a Ele. Exalte a Ele. Bendiga o nome dEle. Aleluia ao teu nome, Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh Deus, como tu és fiel. Aleluia ao teu nome, Senhor. Glórias a Deus.